Olá, galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o jogo Nova Iguaçu e Flamengo. O Flamengo vence o Nova Iguaçu 3-0 e praticamente o Flamengo já levanta a taça do Campeonato Carioca. Na minha opinião, vai ser muito difícil a equipe do Nova Iguaçu reverter esse resultado de 3-0. O Flamengo poderia ter vencido até por mais de 3 gols, né? O Flamengo desperdiçou algumas chances bem claras, até o próprio Pedro dentro da área também desperdiçou um gol, né? E teve um gol também anulado também do Pedro. Na minha opinião, poderia ter saído no mínimo aí 5-0 esse jogo do Flamengo. E vamos acompanhar aqui, galera, a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Flamengo 3-0. O Flamengo passeou hoje no Maracanã. Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de Ô, agora. Abel, só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nenhum demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, o Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... Ah, tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Mas se é um Fla-Flu 3-0 jogo dia da maçã do rival, como é que era esse terceiro gol? E aí o jogo estava tranquilo. O calendário te leva a isso. Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou, o Campeonato Carioca está decidido, é o 38º título do Flamengo, a gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo. Claro, Não é, Léo? claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvidas sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco. Jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga e poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário, que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa. Agora há pouco, enquanto você falava, Léo, a gente viu o lance do pênalti marcado ali a favor do Flamengo quando sai o primeiro gol do Pedro. Para você foi pênalti? Para mim foi. A bola já tinha passado, ele tenta chegar e toca o tornozelo do Ayrton Lucas. É verdade que ele demora um pouco para cair, mas, na minha opinião, o ônus da penalidade não é de quem sofre, é de quem comete. Fora da área, acho que não teria muita discussão. Então, e até se tivesse na posição do VAR, eu também não indicaria revisão para o árbitro, não. Será que eu vou ficar sozinho nessa? Não. Porque para mim não foi pênalti, não. Acho que eu tô com você então. Você tá comigo? É porque eu entendo eu entendo o argumento do Léo, só que eu ficaria um pouco mais do lado dele se o pé que parece que sugere ser calçado, o pé que tropeça, fosse o mesmo do choque. Ele toma ali em tese um calço
pé direito, se mantém em pé, não derruba, essa trombada que, para meu ver, é o choque ali, e ele tropeça ao esquerdo. Então, assim, eu não sei de onde surgiu aquele tropeçou ali do esquerdo. Pode ser aí também, não é que seja uma verdade absoluta, pode ser um desequilíbrio, o esquerdo não fixou no chão, mas o calço no direito e o esquerdo do nada ele acaba calçado. Eu não achei pênalti, eu acho que tinha condição de seguir, ele optou por cair, a meu ver, mas assim também, Abel, eu não estou vendo um lance absurdo, um escândalo, apenas uma simulação, porque tem também o lance do impacto do que pode ter derrubado. Acontece, eu não achei. Né? Eu não achei. O contato, mas pode ter, ele de fato, aconteceu. Desequilibrado. Só que, na minha visão, ele continua a passada, ele dá mais 2 ou 3 passos ali e aí cai sozinho. Parece até que se atira, né? Na minha visão, não houve o pênalti. O Léo pensa diferente. Você, Eugênio? Eu acho que nós estamos na era do streaming, então é o pênalti com delay, com atraso. Atraso? Ao toque, ao contato, o que a gente pode tentar fazer uma força, assim, para entender a marcação do árbitro, porque, assim, claramente, aqui é depois, né, bem depois, é que, de repente, ele interpreta que há um desequilíbrio que vai, aos poucos, minando a capacidade do Ayrton Lucas de se manter em pé. Então, você dá um toque aqui, dá uma balançada, no primeiro momento seguro, mas ali na frente já vai caindo. Mas que, assim, você olha e acha estranho, todo mundo acha que acha estranho, porque ele, quando cai mesmo, o movimento de queda, agora, é bem depois do contato, né? Então, mas, o Abel, esse lance perde muita força pelo que foi o resto do jogo. Eu também acho. Né? Se não desse o pênalti, não ia mudar nada. O Flamengo ia ganhar do mesmo jeito. A discussão estava maior no intervalo. A discussão estava maior no intervalo. Depois, quando o Flamengo vem, resolve fazer um pouquinho a mais ali no início do segundo tempo, controla o restante do jogo, ainda faz o terceiro, só aí é muito mais para a gente debater, porque tem que ser debatido, tem uma questão ali. Mas, até falei aqui no início, não é por aí que passa o resultado, a história do jogo, a história do título carioca do Flamengo. E o gol impedido do Pedro, acho que aí não tem como discutir, porque eles traçam a linha. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas, mas não é questão de gostar ou não, né? É a regra, traçaram a linha. Eu não gosto porque o gol é anulado. Para mim é jogar contra o esporte, contra a essência do esporte que é o gol. O gol é anulado por centímetros, milímetros ali, a ponta da chuteira, mas não tem o que discutir, né? Tem que discutir? Se a linha não foi colocada no lugar errado, né, e pareceu que não, o ombro de um e a ponta da chuteira do outro, então a revisão demora um pouco mais porque ela é de fato milimétrica, mas esse é um lance que eu não tenho, como é que eu vou dizer, argumentos para discutir. Acho que a gente vai passear nisso o ano inteiro. Semana que vem é para o Nova Iguaçu, na outra semana é para o Flamengo contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, na outra é o Palmeiras, na outra é o São Paulo, na outra é o Santos. Se a linha foi traçada, se não foi, se estava um pouco mais para o lado, se estava perpendicular, se estava exatamente paralela à linha da pequena área, porque pode dar alguma confusão de angulação ali. Eu já vi gente falando que, nossa, a linha não está nem paralela da pequena área, mas é o que o Léo falou, se está traçada no local certo, é questão de milímetros, a gente ainda não resolveu essa questão de sobreposição, sabe, de largura da linha e tudo mais, e vamos ficar ao sabor ali do momento de quem traçou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu lembro que antes de começar a temporada falávamos muito, não só nessa temporada, nas anteriores, com a riqueza de elenco que tem o Flamengo, quais são as opções, onde pode mudar, onde que o técnico está errando ou não está acertando. Esse time do Flamengo, daqui para frente, qual é a dúvida? O que pode mudar? O que pode melhorar? Ou o Tite achou o time, vai assim? Eu sei que você defende muito o uso de 2 times, um para as Copas e um para o Brasileiro. Sim, não parece ser essa a ideia do Flamengo, mas se você olhar o que tem à disposição hoje, o Flamengo contratou 2 jogadores nesse início de ano que já chegaram, estão cada vez mais se adaptando ao dia a dia do Flamengo, ao clube, que tem peso para assumir condição de titular, que são o Matias Vinha, lateral esquerdo, e o Léo Ortiz para a zaga. Então, são 2 jogadores que estão ali esperando a hora de, opa, o lugar é meu. No caso do Léo Ortiz, se a gente pensar que ele poderia entrar na vaga do Fabrício Bruno, isso aí sofreu um baque muito grande mais, com a convocação do Fabrício Bruno para a seleção brasileira, e não só a convocação, ele jogou e foi bem na seleção brasileira. Você pode ter a sua opinião diferente, mas, no geral, compôs bem a zaga da seleção brasileira. Então, atrasa um pouco a questão do Léo Ortiz. E tem uma outra situação no jogo, do time do Flamengo, que é o Gerson. O Gerson teve um problema
sério nos rins, passou por uma cirurgia, está se recuperando. Quando o Gerson estiver pronto, aí você tem 3 jogadores para entrar no time. Não estou nem chegando no caso do Gabigol, que ao que parece não é nada por agora. Mas é Léo Ortiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Gerson no meio de campo. E são modificações possíveis e prováveis ao longo da temporada. Em que momento da temporada a gente vai esperar o tempo correr para saber. É óbvio que o Flamengo vai ter desafios mais difíceis quando chega, vai avançando na Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro, jogos mais complicados ou com adversários mais bem preparados do que esses do Campeonato Estadual. Mas esses caras que você citou, Vinha, Léo Ortiz, qual foi o outro? Gerson. Do jeito que está agora, eles vão ter que esperar acontecer alguma coisa, uma suspensão, uma lesão, porque não está acertado o time? Agora, tem uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, que é a Copa América. Data FIFA, Copa América, né? Você vai ter a Copa América que vai tirar jogadores. E o Uruguai, por exemplo, é uma seleção que O Flamengo perde seu meio campo. Tende a ir longe na competição. O Eric Pulgar também, quer dizer, são jogadores importantes. Aí você vai ter que contar um pouco mais com esse elenco. O Gerson, hoje, por exemplo, o Dela Cruz é um jogador que é absolutamente fundamental. Você tá, mas os números, eu vejo te falar, os números do Dela Cruz, você ficar procurando números do Dela Cruz e não olhar para ele, o que ele produz, o que ele gera de jogo para o time, é muito fácil ver o que ele tem feito nesse time do Flamengo. Então, hoje é um jogador que, assim, o time ideal do Flamengo, onde eu vou colocar o Gerson? Eu não mexo no Dela Cruz, por exemplo, entendeu? Então, olha como é difícil realmente você encontrar espaço para outros jogadores. O Everton Cebolinha fez a jogada do segundo gol hoje, é um cara que desde que o Tite chegou, ele foi renascido. Então, é outro que você não consegue pensar no time sem ele. E como corre, está em todo lado do campo, mais pelo lado esquerdo, mas aparece pelo lado direito. Sim. A gente fala pouco, mas está jogando cada vez mais ou é exagero meu? Não é exagero não. Acho que desde aquela fase fantástica no Grêmio, em que ele foi para a Seleção Brasileira com o próprio Tite, foi para Portugal e lá não se deu tão bem, é sem dúvida o melhor momento que ele vive na carreira. Eu acho que assim, voltando o Gerson, na chegada do De La Cruz, né? Quando estava o Gerson no time ainda, ele tirou o Luiz Araújo. Talvez seja o elo mais fraco ali desse time, né? Em termos de reconhecimento técnico. É um jogador que fisicamente entrega bastante, né? Não foi bem o caso hoje, mas em partidas em que há uma exigência maior de recomposição defensiva, ele está muito presente, né? Ele é um jogador que volta bem para marcar, ajuda bem na proteção ali pelo lado do campo. Mas, tecnicamente, se você colocar na balança, o Gerson voltando, você pode dar uma liberdade para o De La Cruz para sair um pouco mais para o lado direito e qualificar o time, né? Porque o Gerson qualifica muito. Agora, é o que o Léo falou. Esse time vai sofrer mudanças fortes durante a Copa América. Então, é importante você ter jogadores que estejam prontos para entrar. Se você pensar que vai perder Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, você tem... O Flamengo está trabalhando aí, está voltando o Alan aos poucos, hoje entrou de novo. Tem o Igor Jesus, que tem jogado, tem dado boa resposta. Então, pensar talvez no meio-campo com 2 volantes um pouco mais fixos e o Gerson um pouco mais solto, pode ser, né? Tem o Vitor Hugo. São possibilidades que o Flamengo vai ter para pensar ali na frente em escalar o time durante a Copa América. Mas acho que o momento agora é pensar no time principal do Flamengo. Terça-feira tem jogo, estreia na Libertadores, fora de casa, contra o Milionários. É sempre uma Libertadores, é sempre fora. Tem uma altitude que não é das maiores, mas tem uma altitude em Bogotá. Então o foco agora tem que ser esse. E essa vitória, da forma como foi hoje, não só pelo placar, mas como o jogo aconteceu, uma vitória que dá muita tranquilidade também pensando no jogo da volta. Sim. Porque aí sim você pode poupar jogadores. Porque, vamos lá, Libertadores tem jogo essa terça agora e tem jogo na outra semana. Sim. Então, Na outra semana é contra o Palestino no Maracanã. Maracanã. Então, mas aí você tem 4 jogos em sequência. Se você sabe que contra o Nova Iguaçu a coisa está bem encaminhada, você pode botar uma escalação um pouco diferente contra o Nova Iguaçu, não abrir mão de todos os titulares, para já preparar o time para o jogo da semana seguinte contra o Palestino. São situações, né? São questões aí que o Flamengo vai ter que lidar a partir de agora, porque sim, vai entrar na maratona e uma maratona com maior exigência dentro de campo. Eu estou vendo aqui Flamengo e Palestino, e aí depois o Flamengo vai para altitude. Essa é aquela braba, né? Terceira rodada dessa primeira fase, ele vai jogar em La Paz. Sim.
com o Bolívar. E nesse meio tempo tem uma estreia de Campeonato Brasileiro que penso eu que o Tite não vai querer saber de ficar negociando muito não, porque eu acho que o debate, é claro que o debate ele vai acontecer, mas o debate do que vai acontecer na Copa América, ele está até um pouco distante, porque você tem uma fase de grupo para resolver de Copa Libertadores e você tem, se não me engano, são 9 rodadas de Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa América. Então, tem muita coisa ainda para você... Pausa não, né? Pausa não, ele continua. pausa da utilização dos principais jogadores. Até aquela pausa ali. Então, eu acho que isso é um debate que vai ser para o segundo momento. Para esse momento, é muito mais uma negociação. Acho que o Tite, pelo jeito dele, não vai entrar com um time reserva alternativo semana que vem. Ele pode sacar 5 jogadores ali no segundo tempo para negociar. O De La Cruz hoje ele já estava... numa rotação diferente de outras partidas. Quem pega a estatística, como disse bem o Léo, pode até ver números semelhantes do De La Cruz com qualquer jogo anterior. Só que a dinâmica dele em campo hoje já foi bem diferente. O Flamengo hoje constrói o resultado sem necessariamente precisar de La Cruz e Arrascaeta. Ele necessita de um Luiz Araújo, de inversão, Cebolinha, de Pedro. As atuações mágicas, histórica, antológica dele, E o discreto. Flamengo, Nem precisou, e o Flamengo controlando mesmo isso. Então, talvez na semana que vem se tira um jogador da formação inicial, se tira 3, 4 no segundo tempo. Até quem sabe, um jogo contra o Milionários em Bogotá, você tiver uma situação que você possa sacar alguém, ou abrir mão de alguém, ou ter alguém para fazer uma função. Acho que a negociação, o debate agora é muito mais esse do que exatamente lá de junho, quando você perde essas suas principais peças. Não sei, talvez se o Pedro não está no radar também de uma seleção para uma Copa América que vem fazendo. Sim. Você já tem os 3 de meio de campo. Você perdeu o seu meio campo titular, do jeito que você vem jogando, você perder, tirar os 3, tirar aquele seu setor central ali, é complicado, mas eu acho que o papo é muito mais de agora. Então, não sei se vamos passear ainda no Gerson que está voltando, está trotando, está longe de ser uma sombra. Ali acho que o papo fica mais agora porque vai acontecer nas próximas semanas. E acho que o Flamengo vai tentar engatar uma marcha, uma quinta marcha, até que não engatou hoje na terça-feira. Na semana que vem vai fazer o seu protocolar, naquele papo sem desrespeitar o Campeonato Carioca. Eu acho que semana que vem, desculpa te interromper, mas em cima do que você falou. Na semana que vem, aquela coisa. Se tiver alguém que tá com dor, tá mais ou menos... se fosse uma final, tá pau a pau contra o Fluminense, contra o Vasco. Vai e entra... Se não for, vai ficar de fora. Você tira um. Concorda? Não é exatamente o fantasma do ano passado, que você faz um 2-0 na ida e tem um Fluminense jogando muita bola que pode te engolir na volta do estadual. Não é esse, com todo o respeito que o time do Nova Iguaçu merece. Chegou justamente, mas o Nova Iguaçu hoje, quando teve que mostrar a garrafa vazia para vender ali no segundo tempo, faltou perna. O Flamengo parecia que escolher qual era a velocidade do jogo. Você tira um jogador, você tirou 2, se você mexer as 5 substituições, você já tirou 7. Numa etapa final. Então, é possível administrar, e isso acho que vai ser aí que vai caminhar o planejamento do Tite para esses próximos dias. Galera, isso aí, né? O Tite agora vai ter que gerir bem essa equipe, porque tem Libertadores, tem um jogo de volta do Campeonato Carioca, na minha opinião já está decidido já, né? O Flamengo vai ser campeão carioca, agora o Tite deve, no próximo jogo... dar uma rodagem melhor ao elenco, fazer algumas substituições para poder preservar os seus melhores jogadores e focando também na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro que se inicia no dia 13 de abril, né? Teremos o início do Campeonato Brasileiro e o Tite também não quer perder jogadores para esse início de Campeonato Brasileiro. O Tite já sabe que vai perder muitos de seus principais jogadores na Copa América, então o Flamengo tem que priorizar esse início de Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né? Onde o Flamengo quer pontuar o máximo possível para poder ter vantagem também nas oitavas de finais da Libertadores, né? O Flamengo é um favorito, né? Um grande favorito ao título, mas a gente só vai ver mesmo esse time do Tite tendo uma prova maior nessas competições grandes, que é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. O Flamengo está fazendo um campeonato muito bom, né? Para o elenco que tem a obrigação, o Flamengo fazer um bom Campeonato Carioca e ficar com o título, que na minha opinião é o melhor time carioca. O Fluminense ano passado venceu, mas não tinha o melhor time, né? O Flamengo não tinha um bom treinador, o Flamengo estava muito mal, mas eu acredito que esse ano o Flamengo deve vir muito forte na Libertadores, na Copa do Brasil. Se vai ganhar, não sabemos, mas se o Flamengo é uma boa equipe, uma equipe que tem jogado muito melhor do que 2023, isso daí vocês podem ter certeza, né? E o Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu fez uma boa campanha, merecidamente está fazendo essa final contra o Flamengo, mas é o Flamengo, né? Infelizmente é o Flamengo que tem um elenco muito bom, né? E é muito difícil uma equipe jogar e fazer gol contra o Flamengo. Tem sido assim
durante todo o Campeonato Carioca, né? O Nova Iguaçu conseguiu fazer gol no Flamengo quando era o sub-20, mas a equipe principal do Flamengo é difícil furar esse bloqueio, né? E eu acredito que o Nova Iguaçu não tem chance de, no próximo jogo, fazer 3 gols no time do Flamengo. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.